Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Omar Alexandre da Ergotríade. E no vídeo de hoje é uma continuidade, assim, como eu falei, os vídeos são sequências do último vídeo onde eu falei de tempo de adaptação e recuperação adequada. Tempo de adaptação e recuperação adequada. Então, se você não assistiu esse vídeo, dá uma pausa aqui, vai lá, assiste o último vídeo no canal, vai no canal do YouTube lá, aproveita e se inscreve. E aí volta aqui, porque no vídeo de hoje eu vou falar o seguinte: qual é o tempo de recuperação, qual é o tempo de adaptação adequada? Quanto tempo eu preciso para me adaptar a fazer determinada atividade? Então, assim, esse tempo depende do tipo de atividade. Eu vou colocar de lado assim, as questões cognitivas, as questões intelectuais aí envolvendo adaptação em software, adaptação com um novo sistema. Então imagina que a sua empresa está implantando o sistema de SAP, o SAP, e aí você precisa integrar um módulo X com um módulo Y. E quanto tempo demora para você, sabe, aprender, se adaptar com esse novo sistema? Ou então mudou a versão do Windows lá do teu computador, quanto tempo demora para você achar lá os ícones e as ferramentas? Então, assim, esse assunto fica para um outro vídeo, porque hoje eu vou falar da adaptação do ponto de vista mais biomecânico, do ponto de vista mais físico, porque assim, o nosso corpo, ele demora um tempo para adaptar o movimento. Começa a fazer um novo esporte, quem aí começou a nadar, jogar tênis, você leva um tempo para entender a mecânica do movimento. Como que eu bato na bola? Qual que é o ângulo de entrada na água? Sabe? Qual a respiração? De quanto tempo, quantas braçadas eu respiro? Existe um tempo para você se adaptar à mecânica do movimento, à fisiologia do movimento, do esporte, da atividade. E ocupacionalmente, dentro do ambiente ocupacional, no trabalho, nas indústrias, nas empresas, não é diferente. Então, assim, vou dar um exemplo aqui. Se você tem uma atividade de movimentação de partes, mover partes, você deveria ter uma semana de tempo de adaptação. Então, exemplo, você trabalha numa caldeiraria e você usa uma ponte rolante, sabe o que é? Você tem aquela base, aquela estrutura, e aí um trilho, né? E aí você tem uma espécie de gancho lá, pode ser por joystick, controle remoto ou, sei lá, por cabo, e você faz uma movimentação de peças mais pesadas utilizando esse recurso, uma ponte rolante, tipo uma espécie de talha assim maior. Para essa atividade de movimentar partes, você deveria ter uma semana, no mínimo, de adaptação, porque é uma atividade mais simples para você executar. Lógico que com treinamento, de NR11, etc e tal, mas eu estou falando do tempo de adaptação ergonômica aqui. Esse é um exemplo. O segundo exemplo de adaptação e de tipo de atividade é uma atividade onde você não vai movimentar só, você vai ter que encaixar partes. Então é feita a movimentação com a ponte e aí eu tenho que montar uma parte, a outra. Tenho que montar uma peça com a outra peça, de forma mais brusca, assim, de forma mais, uma peça maior, sabe, onde só tem um encaixe rápido ali. Então, qual que é o tempo? 3 semanas. Você precisaria no mínimo de 3 semanas, quase um mês aí, para se adaptar nesse lance aí de ter que encaixar, de ter que montar partes. E aí um terceiro exemplo que eu dou é assim, você tem que montar uma montagem fina, uma montagem mais precisa, uma montagem mais minuciosa. Exemplo, montagem de uma linha do iPhone. Então tem uma produção em série e aí você vai montar lá as peças do iPhone, cada um encaixa uma pecinha extremamente delicada, minuciosa, e aí você precisaria de 3 meses, que coincide aí com o período de adaptação, de experiência, né, de uma empresa, se você vai ser efetivado ou não. Então 3 meses para se adaptar para montagens finas, delicadas. Então a dica que eu dou nesse vídeo é o seguinte: já que você precisa dessa adaptação, a primeira é até meio óbvio assim, né? Que a pessoa que acabou de ser contratada não tem uma cobrança por produtividade da mesma forma, com a mesma exigência, com a mesma régua da pessoa que já trabalha há algum tempo, que já tem essa habilidade, que já está há algum tempo na empresa. Inclusive, nem deveria existir prêmio por produtividade individual dentro de um ambiente industrial, de operacional.
né? Em vendas, tá, é outra discussão, mas no ambiente aí de marketing, de vendas, mas dentro de um ambiente assim de produção, não é saudável você ficar estimulando competição, né? Então assim, mas a pessoa acabou de entrar, então você tem que ter uma exigência por qualidade e produtividade, ter um acompanhamento, um mentor junto ali para ela se adaptar, para dar o tempo dela se adaptar. Essa é a primeira dica. Assim. A segunda dica que eu dou, se a pessoa vai trabalhar no terceiro turno, eu falei aí sobre fisiologia do sono, ergonomia envolvendo sono, então olha aí os vídeos atrás. Ela deveria ter um tempo para se adaptar no primeiro turno, porque normalmente no primeiro turno ela vai ter mais recursos, supervisão, mais acompanhamento, ela vai ter mais estrutura. Então, assim, de repente, se ela é matutina, por exemplo, ela é uma pessoa mais da manhã, vai ser super difícil para se adaptar na questão do sono, da alimentação, da rotina. E aí, mais a questão do aprendizado do que ela vai fazer. É tudo novo. Então, deixa ela se adaptar com o restante no primeiro turno, sabe? Gradativamente, com acompanhamento, com um mentor, com uma pessoa mais experiente junto. E depois desse tempo que eu falei aí, desses tempos, né, de 1 semana, 3 semanas, 3 meses, dependendo da atividade, você vai lá e coloca ela no terceiro turno. E a última dica assim que eu dou é para que você encare um retorno ao trabalho depois de umas férias, um afastamento, como uma nova adaptação. Então, se eu fiquei de férias, se eu fiquei afastado e vou voltar para o trabalho, eu preciso entender que tipo de atividade que essa pessoa faz para dar o tempo adequado para ela se recuperar, se adaptar, né, na verdade, novamente. Legal? Essa é a dica de hoje. Então, assim, se você gostou, curte, compartilha, deixe seus comentários aí se você concorda, se você discorda ou complementa aí o que eu falei. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Ergo Trade School, escola de ergonomia com cursos online, que você pode começar a estudar agora mesmo. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.